Eu quero ministrar essa terceira semana da nossa campanha sobre o sangue no rosto de Jesus. Essa é a terceira palavra da nossa série, os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Quem está aprendendo, diga amém. Está aprendendo, irmãos? Então eu quero lhe dar muita instrução nessa noite, muitas instruções que eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Quando eu recebo uma palavra, a grande questão não é o que eu estou ouvindo, mas é o que eu estou recebendo. É isso sim, porque muita gente ouve a palavra, mas não pratica. Então, o nosso grande desafio é pegar tudo isso aqui que a Bíblia nos dá, de ensinamento, de instrução, e aplicar na nossa vida, para que a gente tenha uma vida abençoada. Quem deseja ter uma vida abençoada? Mais abençoado ainda. Abençoado você já é, mais abençoado ainda. Irmãos, eu quero nessa introdução trazer você para esse ambiente. A obra de salvação de Cristo na cruz do Calvário, ela foi completa. Diga comigo, completa. O que é que significa isso? Não sobrou nada para o inimigo. Toda a dívida foi paga. O homem pecou e durante tantos 4.000 anos, se esperou uma resposta, que foi o Salvador do mundo. O homem pecou no atacado e a dívida foi a prestação, mas Jesus pagou à vista para que eu e você pudéssemos desfrutar da liberdade que temos nele. Irmão, olhe para mim, uma pessoa, ela só é escrava ou escravo enquanto ela quiser. Porque nada e ninguém, preste atenção, pode prender ou parar uma pessoa que decidiu vencer na vida. Quem aqui decidiu vencer? É verdade, é por isso que você está aqui. Muita gente ficou em casa, está lá assistindo lá, vale a pena pecar de novo, está lá assistindo, vale tudo, irmão, vale tudo, irmão. Não dá, irmão, já era, já foi, irmão. Não é crítica não, mas não está aí distraído, porque o que vale mesmo é aprender na palavra, é a gente conhecer a Bíblia, é a gente receber a verdade, porque só a verdade tem a capacidade de nos libertar. Agora, o que eu preciso entender? O povo de Israel saiu do Egito assim muito quebrado, abalados emocionalmente. Porque, irmãos, é um povo que era escravo e vivia debaixo de ameaça o tempo todo. Ameaça. Então, eles viviam sob um medo. Então, a forma que eles se relacionavam com aquele ambiente, com aquele lugar, era de muito medo, porque eles conheciam as divindades do Egito como aquela divindade que era punitiva. As divindades do Egito se apresentavam como aqueles que traziam respostas, mas eram punitivos. Então, quando ele sai do Egito, eu falei isso aqui no domingo à noite, olha que tríade, olha que paralelo interessante. Eles saíram do Egito, largaram o mundo, passaram pelo Mar Vermelho, foi o batismo, e depois lá no Sinai receberam o Pentecostes. Não é assim com a gente, irmão? A nossa vida é exatamente isso. Vocês largam o mundo, passa pelo batismo, recebe o Espírito Santo e vai fazer a obra de Deus. Então, o primeiro milagre que aconteceu, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, foi o milagre de Mara, as águas amargas de Mara. Está lá no livro de Êxodo, depois você vai chegar em casa e vai dar lá uma olhada. Então esse foi o primeiro milagre. Por quê? Porque Deus estava desintoxicando aquele povo de todo aquele ambiente de crueldade, de muito medo, de muito estresse, de muita pressão. Então, as águas de Mara, quando eles chegaram no deserto, atravessaram o Mar Vermelho, tiveram sede, eles encontraram um local para beber água, só que as águas eram amargas e não eram apropriadas para consumo. Então, Moisés toca na água e aquela água se torna pura para se beber. Só que na verdade, Deus estava se revelando a eles, porque aquela água representava a amargura que eles carregavam
durante anos, foram 430 anos de escravidão. Na verdade, aquelas águas amargas representavam o povo. Então aquele milagre que Deus estava fazendo, na verdade, era um milagre que estava acontecendo dentro deles, porque à medida com que eles bebiam daquela água, eles também estavam sendo purificados. Tem alguém aqui me entendendo? Então aqui Deus vai se apresentar para ele como um Deus resgatador, como um Deus de amor, como um Deus que é presente. Então, quando Moisés recebe de Deus a instrução para libertar o povo do Egito, a pergunta de Moisés foi o seguinte: e o que eu vou dizer para o povo quem me enviou? Lembra no texto? Aí a Bíblia vai dizer que Deus diz para Moisés: diga que o eu sou te enviou. Essa foi a instrução que Deus deu a Moisés. Por quê, pastor? Porque o eu sou. Porque tudo aquilo que você precisa, você encontra em Deus. Eu sou a tua cura, eu sou o teu milagre, eu sou a tua restituição, eu sou o teu pai, eu sou Deus presente na tua vida, eu cuido de você. Amém? O eu sou é o Deus presente, porque aquelas divindades do Egito que prometia proteção, que prometia prosperidade, que prometia livramento, na verdade era uma troca que se fazia, eram rituais de sacrifício para que mantesse a divindade a favor do povo. Agora, quando eles saíram da escravidão, a partir dali eles se tornaram um povo livre para conhecer o Deus de Israel. Uma pessoa só é escrava enquanto ela quiser, porque se ela decidir: hoje eu vou mudar de vida, não tem ninguém que te segura nessa terra. Tem um crente para dizer amém? Quando alguém diz: acabou, chega, não vou viver de esmola, não vou viver na mão de ninguém, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu tenho um amigo, eu tenho o Espírito Santo, é tudo que eu preciso para que eu possa de fato me levantar e seguir em frente diante do propósito que Deus tem para a minha vida. Lembra do filho pródigo? Quando ele chegou no fundo do poço: eu vou me levantar, eu vou até o meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou me reconciliar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher saiu de casa depois de 12 anos de sofrimento. Hoje eu vou mudar de vida. Quem saiu de casa hoje com essa intenção? Hoje eu vou mudar de vida. Eu quero ir lá para ouvir Deus. Deus vai usar alguém para falar comigo, Deus vai usar o louvor para falar comigo, Deus vai usar a palavra. É nessa expectativa que nós chegamos nesse lugar. Aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, irmão, até que ela falou: chega, acabou. A Bíblia diz que ela havia gastado tudo, com remédio, com medicamentos, com tratamento, e nada deu jeito, até que de repente o milagre aconteceu. Eu estou crendo que essa noite, irmão, é a noite do meu milagre. Diga comigo: eu creio que essa noite é a noite do meu milagre. Quem toma posse dá glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus nessa noite e dizer amém? Então, olhe para mim, a obra foi completa, a obra de Cristo foi completa para que a nossa alegria também seja o quê? Completa. E que vivamos a plenitude, ou em plenitude. Plenitude significa todas as áreas supridas. Quem quer isso para você, irmão? Pensa como é que seria a sua vida. Olha, como é que seria a sua vida se todas as áreas da sua vida tivessem supridas? Seria bom, não seria, irmão? Assim, eu estou buscando isso, eu estou orando por isso. Plenitude é algo inteiro, completo. Na primeira semana eu falei sobre o sangue na testa de Jesus. O sangue que brotou a partir do suor de Jesus, da agonia do Getsêmani. Qual o propósito? Nos curar de toda traição, nos libertar de toda maldição geracional produzida pela desobediência. Na segunda semana eu falei sobre o sangue do seu corpo ferido, o sangue derramado pelos açoites dos chicotes dos soldados. Qual era o propósito? Nos trazer cura de toda doença física, emocional, mental, trazendo sobre nós a plenitude da redenção. E hoje, pastor, hoje eu quero falar sobre o sangue no rosto de Jesus. Quem quer ouvir, diga amém. Lá em Isaías, no capítulo 50, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos Isaías 50, 6 e 7. Está aqui no telão. Ofereci as costas
aos que me feriram, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Aí, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei o quê? Envergonhado. Irmão, Jesus foi esbofeteado, teve a sua barba arrancada, derramando o seu sangue, ou o sangue do seu rosto, com um propósito. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver dor, sofrimento, preço, deserto. Isso aqui também é sinônimo de evangelho. Porque talvez a maior crise de uma pessoa é quando ela chega no evangelho, chega na igreja e ela pensa assim: alguém vai me apresentar uma fórmula, essa fórmula mágica, e vai resolver todos os meus problemas, do dia para a noite, resolvido. Irmão, sinto muito em te dizer, com Deus não é assim. Deus não trabalha desse jeito, e eu vou lhe explicar por quê. Por que que não existe fórmula? Existe processo, não fórmula. Tem diferença? Sim. Porque o que é uma fórmula? É uma receita pronta, você aplica e ela vai te dar o resultado. É um conjunto de combinações de elementos que produz um resultado. Por exemplo, a fórmula da água, qual é? H2O. É uma combinação. Agora você, para chegar a essa fórmula, tem um processo. O que é o processo? É as ações que são realizadas para aplicar essa fórmula e alcançar o resultado. Então, qual é a diferença de fórmula e processo? Para ficar assim bem, para você entender muito bem. A fórmula já vem pronto, o processo é construído. Vamos dizer essa frase junto? A fórmula já vem pronto, o processo é construído. E eu gosto disso aqui, irmão, porque é o processo que a gente precisa considerar. Porque é ele que vai nos dar o quê? Musculatura espiritual, para você resistir às tempestades, para você resistir às tentações, os ventos contrários, entendeu? Então, às vezes, mas não tem uma forma, um jeitinho, não tem, irmãos. Eu não quero te enganar. Agora, andar com Deus é a garantia que eu tenho de que a cruz não me impede de sangrar, mas ela me livra do inferno, irmão. Amém, irmão? Tem sim, tem processo, tem lá os desertos, tem sim lá as tempestades, glória a Deus. Só que é o detalhe, irmão, se Deus está com você, tudo isso na tua vida vira altar de testemunho. Entendeu, irmão? O vento contrário, a tempestade é um altar de testemunho na minha vida. Eu agradeço a Deus pelos desertos que vivi. Não estou entendendo, pastor. Eu agradeço a Deus, irmão. Eu saí muito melhor do que eu entrei, mais maduro, mais experiente para ensinar para alguém, porque quando alguém chega para contar, eu falei, não, peraí, pode parar aí, já vou te dar aqui o processo como que vai ser. Então as pessoas querem um resultado rápido, e às vezes não é. Claro que Deus pode fazer um milagre agora na tua vida, irmão. Sim ou não? Sim. Deus pode fazer um milagre instantâneo. Deus pode fazer uma cura instantânea. Só que às vezes é o processo que Deus vai nos levar. Deus está muito mais preocupado em construir você e te preparar para as obras maiores que Ele tem na tua vida. Amém, irmão? Mas eu quero resultado rápido, eu também. Então eu falo que tem um processo que a gente passa para quem faz musculação, treino. Você está exercitando os músculos, forçando, colocando peso nele. Para quê? Para estimular o crescimento. Só que às vezes uma pessoa quer um processo fácil. Ele vai tomar lá uns anabolizantes, que vai facilitar o processo, que aparentemente vai ficar, uau, rapaz, que coisa grande, maravilhosa, só que o resultado vem depois. Então, o processo de Deus na nossa vida é um trabalho profundo e permanente.
Porque desde o dia que Deus decidiu colocar a mão dele em você, né? Criados à imagem e semelhança, quando Deus colocou a mão no homem, colocou a mão em Adão, para formar Adão à sua imagem e semelhança, ele estava sendo profético, ele estava sendo cirúrgico, ele estava trabalhando, porque até Deus trabalhou, irmão. Se Deus trabalhou, a gente vai ter que trabalhar. Se Deus não poupou nem o filho dele, você acha que Deus vai me poupar, irmão? Hã? Não vai, irmão. Deus não vai aliviar, porque Ele sabe o que está fazendo. Pastor, mas não, Deus não vai aliviar, porque Ele sabe o que está fazendo. Por que Deus não te dá tudo que você pede, irmão? Deus não podia dar tudo. A gente orou, hoje, amanhã está lá o dinheiro na conta. A gente orou, está lá, não podia ser assim. Só que por que não acontece assim? Porque Deus sabe o que está fazendo. Te dou um conselho: conquiste coisas, mas priorize pessoas na sua vida, irmão. Porque a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas nas pessoas que você jamais trocaria por qualquer dinheiro nessa terra. Eu tenho muita gente na minha vida que eu não trocaria por nada nessa terra, irmão. Muita gente. Preste atenção. Nós temos um adversário que tem prazer em quê? Em nos diminuir, em querer nos menosprezar. Irmão, guarde o que eu vou te dizer. Nem todo mundo que sorri para você, que bate nas costas, está com você, irmão. Cuidado com tapinha nas costas, elogio ao cara, aí ao cara, ao cara. Cuidado, irmão. O inimigo trabalha com estratégia. Ele não tem pressa. Ele tá ali, ele vai ficar ali, ó. Você precisa ficar um mês ali parado, esperando o momento certo. Ele é cirúrgico. Só que eu creio que nenhuma arma preparada contra a tua vida vai prevalecer. Amém? Porque Deus já deu ordem aos seus anjos. Então não vai prevalecer. Agora, qual é a arma do inimigo? Desprezo, humilhação, intimidação, calúnia, ofensa. Você vai ver que o pai de Davi não acreditava nele, os irmãos de Davi não acreditavam nele, o rei de Israel, Saul, não acreditava nele. Somente Deus viu em Davi o que ninguém conseguia ver. E Deus nessa noite está olhando para você e dizendo: eu confio em você, e eu vou colocar na tua vida armas espirituais, eu vou lhe dar estratégias, e você vai sair vitorioso dessa guerra e dessa batalha, em nome de Jesus. Todos tinham como certa aquela derrota. Se fosse nas bolsas de aposta, estava pagando 90 para Golias e 10 para Davi. É 90 para 10, irmão, se fosse nos dias de hoje. Só que Deus, irmãos, escolheu Davi. Fazer o que Deus te escolheu? Fala para a pessoa que está ao teu lado: fazer o que se Deus me escolheu? Você ora, irmão. Você tem uma arma poderosa, é a oração. Eu fico às vezes sem entender como que um homem se levanta contra uma mulher santa, irmão, contra uma mulher de Deus, irmão. Ele não sabe o problema que ele está arrumando para a vida dele. Uma mulher santa, que ora, que busca a Deus, que tem intimidade com Deus, irmão, ele não sabe o problema que ele está arrumando para a vida dele. A Bíblia diz que você é como menina dos olhos de Deus, irmão. Tenta tocar nos olhos para ver o que acontece. Eu fico olhando às vezes uns desavisados, né? Assim, tomando certas atitudes, irmão, sem medir as consequências. Porque quando uma mulher dobra o seu joelho para orar e começa a derramar lágrimas diante de Deus, meu irmão, você não sabe o que acontece no céu, irmão. Você está entendendo, minha irmã? Então é na oração que você vai vencer. Quando Jesus veio à terra, ele também foi menosprezado, humilhado, abandonado, achincalhado. Mas o Pai estava com ele, o Pai acreditou nele. Já percebeu que quando alguém está fazendo tudo certo? Você já percebeu que quando alguém está fazendo tudo errado, parece que dá tudo certo, irmão? Já viu? Está fazendo tudo errado, mas está dando tudo certo para ele. Aí a gente que é crente fala assim: não sei como é que pode, né?
Ele está fazendo tudo errado, está lá feliz, está lá postando foto, como se tivesse tudo bem, irmão. Já explico para você. Quando Davi traz a arca para Jerusalém, lembra, irmão? Está dando tudo certo. Ele pegou lá o mesmo modelo dos filisteus, colocou a arca num carro de boi, o boi veio arrastando, até que uma pedrinha entrou no caminho da comitiva que vinha lá dos filisteus em direção a Jerusalém. Irmão, olhe para mim, foi só uma pedra que Deus precisou colocar. Quando a carroça passou, bateu, os bois tropeçaram, a arca caiu, Uzá colocou a mão, ele morreu fulminado. Davi voltou para casa triste, ele achou que estava dando tudo certo. Deus não precisa amaldiçoar ninguém, irmão, é só uma pedrinha que Deus coloca. Fala, misericórdia, irmão. Pastor, o que o senhor quer arrumar? Vou lá, irmão. Aqui, lembra de Jonas, irmão? Deus dá uma missão para Jonas. Jonas, você vai pregar para aquele povo ninivita. Os ninivitas eram um povo cruel, que muitas das vezes eles eram inimigos do povo de Deus, do povo de Israel, e muitas das vezes matavam os profetas assim a fio da espada, sem pena e sem dó. Deus falou para Jonas, você vai pregar para eles. Aí Jonas, irmão, ele começa a preparar o plano de fuga. Lembra? Ele passa lá no caixa eletrônico, vou conjecturar para hoje. Ele passa no caixa eletrônica, ele nem sabia se tinha dinheiro, vou tentar. Ih, tem dinheiro na conta, sacou o dinheiro, ele vai até lá o porto, lá onde estava atracado o navio, pede uma passagem, eu quero uma passagem lá para Tarsis. Tem passagem? Tem a última, sobrando aqui, era para você. Ele entrou no navio, tudo dando certo, até que se levantou uma tempestade, irmão. Estava dando tudo certo, até que se levantou uma tempestade. Irmão, ele só não tinha uma coisa: a aprovação de Deus, que era o principal. Jonas tinha tudo, só não tinha uma coisa: a aprovação de Deus. E dura coisa é na nossa vida tomar decisões em que Deus não vai te respaldar, em que Deus não vai estar com você. Tem alguém aqui comigo me entendendo, irmão? Hoje o nosso papo hoje está firme, né, irmão? Mas é para você sair daqui hoje curado, abençoado, liberto, para viver uma nova história. Dura coisa é alguém tomar decisões na vida sem consultar Deus, sem ter um sim de Deus, sem ter a aprovação do céu. Dura coisa, irmão. É uma geração que está pegando atalhos, que facilita, mas não é o destino. O atalho facilita, chega mais rápido, mas não é o caminho que Deus tem. Isso pode se tornar um problemão lá na frente. É como alguém, eu não estou dizimando, está dando tudo certo. Entendeu, irmão? Está dando tudo certo. Eu estou traindo a esposa, está dando tudo certo. Eu estou jogando no tigrinho, pastor não está sabendo, está dando tudo certo. Irmão, está dando tudo certo, não é o certo. Está dando certo, não é o certo. Porque com Deus não tem meio termo. Lembra de Acã? Deus havia dado uma ordem para Israel. Vocês vão entrar em Jericó. A primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. Deus deu uma ordem: não pegue nada, porque Jericó é minha, vai ser um sacrifício para mim. Acã está lá distraído, pegou lá uma espécie de um objeto de prata, pegou lá mais umas coisinhas, levou para debaixo da tenda. Irmão, está dando tudo certo, o povo dormindo em paz, até que o exército de Israel vai para uma batalha e perde 3.000 homens de uma vez só, numa batalha simples. Aí o profeta: tem alguma coisa errada, tem pecado no arraial, não é possível. Aí foi se descobrir que Acã havia se apossado de algo indevido, sem uma ordem de Deus. Entendeu, irmão? Então tome muito cuidado. Por quê? Porque o diabo nunca vai deixar você perceber as consequências do erro. Ele sempre mostra aquele mundo maravilhoso, só que ele não mostra as consequências. Lembra da discussão dele com Eva? A serpente chegou para ela e falou assim: é verdade que você não pode comer de todas as árvores do jardim? Capítulo 3, versículo 1 de Gênesis. Vamos lá, pensa comigo. É verdade que você não pode comer de todas as árvores do jardim? Essa era a ordem de Deus? Não. Ela não podia comer de uma árvore específica.
A do conhecimento do meio do mal, que ficava no meio do jardim. Aí ela responde: não, Deus falou que eu não posso comer daquela árvore, porque se eu comer eu vou morrer. O que ela responde? Pode comer que você não vai morrer não. É que Deus tem medo que você fique igual a ele. Você vai ficar parecido com ele. O que ela fez? Obedeceu a serpente e está aí a tragédia, irmão. Diga comigo: Deus não negocia princípio. Ele não vai negociar, irmão. Então, o pecado ele é até bom, enquanto não vê as consequências. Porque depois que chega, irmão, aí você vê crente, você vê desviado, você vê homem, mulher, meu Deus, eu quero Jesus, só enquanto não chega. Porque pecar, irmão, não é ruim. Porque pecado está satisfazendo o desejo de quê? Da carne. Você está alimentando a carne, não o espírito. Então a carne sente desejo, sente vontade, sente prazer. A carne. Então quando alguém está pecando, por que ele sente prazer? Porque ele está satisfazendo o desejo da carne. Só que ele está desagradando o espírito. Então como é que se vence essa batalha? É aquilo que você alimenta, irmão. Se você alimenta a carne, ela vai prevalecer. Se você alimenta o espírito, é o espírito que vai prevalecer. Amém? A Bíblia diz que aquele que é guiado por Deus é conduzido pelo Espírito de Deus. Quem é que deseja ser conduzido pelo Espírito de Deus? Eu abençoo tua vida em nome de Jesus, para que você de fato viva nessa terra uma vida de intimidade com a presença de Deus, irmãos. A coisa mais importante na vida de um homem e de uma mulher é uma experiência com Jesus, é uma experiência com o Espírito Santo. Isso sim resolve muita coisa na nossa vida. A Bíblia diz que o ladrão vem para quê? Matar, roubar e destruir. Então o inimigo trabalha para quê? Roubar, matar e destruir. Trabalha para roubar a sua identidade. Esse é o primeiro ponto. Você passa uma parte da vida tentando descobrir quem é, outra parte da vida mudar quem você é, e no fim da vida você quer ser quem você nasceu para ser, mas às vezes não dá tempo. Então assuma-se. Amém? Assuma-se quem você é. Tem pessoas que têm dificuldade porque às vezes tem complexo de inferioridade, porque às vezes vive se comparando, irmão. A pior tragédia que pode acontecer com uma pessoa é viver se comparando. Você é única, único e exclusivo. Tá bom para você, irmão? Então seja você. Olhe para mim, quanto mais você for você, mais você vai ser feliz, irmão. Não tente mudar para agradar as pessoas, não. Se é para mudar, é para agradar a mim mesmo. Amém, irmão? Amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Mas se você não se ama, como que você vai poder transferir amor para alguém? Se ame, se cuide. Eu acho interessante, você entra no avião, a primeira coisa lá que as instruções estão dando, né? E depois ele diz assim: em caso de despressurização, as máscaras cairão, e primeiro você coloca em você, depois na criança. Por que a instrução é assim, irmão? Porque senão vai morrer os dois. Enquanto ele está ali, às vezes preocupado em colocar na criança, não deu tempo de se proteger, morreu os dois. Então primeiro você. Amém, irmão? Ah, mas você é meio egoísta. Não é não, irmão. Não é egoísta não. Porque até para você ajudar alguém, você tem que estar bem. Você tem que estar pleno. E eu creio que nessa noite, irmão, essa palavra está fazendo sentido na vida de alguém, que você tem que estar bem, tem que estar pleno, feliz, e Deus tem essa bênção para você nessa noite. Você vai sair daqui hoje entendendo essa palavra. Chega de manipulação na minha vida. Eu não dependo de ninguém não, irmão. Ah, se eu dependesse dos outros, eu não estaria aqui hoje. A primeira vez que eu preguei na igreja, eu estava muito nervoso, e falaram assim para mim, de última hora: você que vai pregar na igreja, que o pregador não veio. Eu falei: meu Deus do céu, preguei a mensagem. Quando eu terminei, sabe o que falaram para mim? Ó, até para cantar e tocar, tudo bem, para pregar não é com você não, isso aí não é para você não. Falaram isso para mim, irmão. Só que eu falei: eu tenho um comportamento reverso. Já ouvi falar, irmão? Se alguém falar para mim: você não pode, não posso não, eu vou mostrar se eu não posso. Então peraí, você quer mexer comigo? Você está desafiando, irmão? Quer me desafiar? Então vou mostrar para você que eu posso. Só que tem gente que não pega uma palavra dessa. Pastor, estou paralisada. O que foi, irmão?
Irmão falou que eu não posso pregar. É mesmo? Quanto tempo tem isso, irmão? Tem uns 10 anos da minha vida, irmão. Quem falou está tendo que bater palma e falar lá, ó. Está lá, ó. Vai ter que reconhecer. Aí, aqui tem homem de Deus, tem mulher de Deus nesse lugar, irmão. Amém? Nós não somos também daquele evangelho. Eu falo do crente sabor de mel, não. Você não é crente sabor de mel, não, né, irmão? O crente sabor de mel é quem te viu passar na prova e não tinha. Isso é vingança, né, irmão? Quando vai se arrepender aqui, ó. Tá vendo? Não é para isso, não. A bênção de Deus na tua vida é para glorificar o nome do Senhor. Não é para você mostrar nada para ninguém. As pessoas vão ver e elas vão reconhecer. Não é o que você tem, mas é o tamanho do Deus a que você serve. Você pode dar um aplauso a Ele e dizer glória a Deus. Olha Efésios 4:22. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estavam sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Que palavra do apóstolo Paulo, né, irmão? Faça confissões diárias que fortaleçam a sua identidade, para que você não seja confundido pelas imagens que as pessoas tentam mostrar nas redes sociais. Irmão, a rede social é uma vida de mentira. O pessoal só posta, né, irmão? Só as coisas boas. Só posta só quando está dando tudo certo. Só posta glamour. Mas não é nada daquilo, irmão. A segunda coisa que o inimigo tenta trabalhar: matar a sua autoestima. Você tem valor, você tem habilidades, você tem capacidade. Fala amém, irmão. Estou falando de você, irmão. Eu vou profetizar de novo. Você tem valor, você tem credibilidade, você tem capacidade. Diz: Deus te criou para ser cabeça e não cauda. Deus te abençoou, te capacitou com inteligência. Então é disso que você precisa para você romper. Você pertence à família de Deus, você pertence à família espiritual. Então não deixe o inimigo encher a sua mente com rejeição, com autocomiseração, espírito de orfandade e de ingratidão. Diga aí: eu sei quem eu sou. A terceira coisa: destruir a sua autoimagem. O inimigo quer lhe apresentar o seu velho homem, aquele caído, arruinado, condenado, deformado pelo pecado, oprimido pelos vícios, cativos e aprisionado a demônios. O sangue de Jesus na cruz do Calvário já cancelou todo o escrito de dívida que era contrário a mim e contrário a você. O sangue derramado do rosto de Cristo restaurou a tua imagem. Você agora reflete a glória de Deus nessa terra, o amor de Deus e a graça perdoadora que te alcançou. A quarta coisa: ampliar os seus defeitos. Ninguém converte a Jesus para ser perfeito. Nós nos convertemos e entregamos nossa vida a Jesus para sermos o que, irmão? Diga: salvos. Você é convertido para ser salvo, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que nos tornemos filhos de Deus. Se você quer a perfeição, vai se frustrar, vai se decepcionar e vai se desviar. Satanás quer que você veja defeitos em si mesmo, nos outros, no próximo, na família, na igreja, até em Deus. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então seja misericordioso com você e seja misericordioso com o próximo. 2 Coríntios 12:9. A quinta coisa: valorizar as suas fraquezas. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O adversário quer que você foque em seus desacertos, fraquezas, fracassos e quedas. Ele se fortalece através da culpa e da condenação. O que eu entendo por esse texto? Que as minhas fraquezas podem me tornar mais dependentes do poder de Deus. Diga comigo, vamos repetir. Diga: minhas fraquezas podem me tornar mais dependentes do poder de Deus. Diga: minhas fraquezas podem me tornar mais humilde e mais temente a Deus.
Cuidado com a autocomiseração. É a exaltação das fraquezas. E o inimigo muitas das vezes usa isso para fazer uma pessoa viver uma vida de miséria, de ruína e de pobreza. A sexta coisa, plantar em você crenças negativas a seu respeito e de como veem as pessoas. A forma como eu me vejo, reflete nas minhas relações familiares, conjugal, profissional, espiritual, no discipulado. Hoje existe uma geração de crentes que se ferem quando são exortados, são disciplinados, corrigidos ou ensinados com mais firmeza. Uma geração que rejeita o apacentamento, que prefere o coach a um conselheiro, um mentor ao invés de um pastor, um guru ao invés de um profeta, que prefere um palestrante ao invés de um pregador e um terapeuta ao invés de um intercessor. O discipulado virou um treinamento, a igreja virou uma plateia Nutella Church, irmãos. Digo, o sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus derramado na cruz, o sangue do rosto de Cristo, rompe com toda essa imagem distorcida que você tem de si mesmo. Ele restaura a imagem de filho. Acaba com essas crenças negativas que comprometem a tua imagem, a imagem que você tem de Deus. Ele não pode ser visto como pai, pastor, conselheiro, amigo, senhor, mas ele quer ser visto, muitas das vezes, ele é colocado como um algoz, como um acusador, como um condenador, porque uma pessoa não se sente filho. Essa frase aqui eu acho interessante. Você vai ter uma imagem correta de Deus. Você não vai ter uma imagem correta de Deus se você não tiver uma imagem correta de quem? De si mesmo. A gente está vivendo uma era de tantos filtros, né, irmão? Que as pessoas usam para tentar transmitir uma imagem mais saudável, mais perfeita sobre nós mesmos, uma imagem mais próxima daquela que pensamos ser a melhor, a mais adequada, a mais aceita pelos outros. O Senhor nos liberta para sermos e vivermos como fomos criados, à imagem e semelhança dEle. O que é a sua imagem, pastor? Significa que o Senhor te fez parecido com Ele e externou em você a sua aparência, sua capacidade, sua habilidade, talentos e a intencionalidade quando Ele te criou. E semelhança significa que o Senhor colocou em você elementos na sua personalidade, valores, princípios, sentimento e o espírito. E o diabo trabalha o tempo todo para deteriorar o ser humano, comprometendo a sua imagem, a semelhança do Criador. Então o sangue derramado pelo rosto de Cristo rompe com a condenação, restaura a identidade e resgata a imagem de Deus no homem. Olha Jó 1, versículos de 8 a 11. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás: Senhor, porventura Jó debalde teme a ti? Acaso não o cercaste com a sebe, a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. Como Deus via Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E o que Satanás diz para Deus? Ele é fiel e temente porque é um homem abençoado, porque o Senhor faz todas as vontades dele, porque o Senhor dá tudo para ele. Toca nas coisas dele para ver se ele continua o mesmo. Toca na família, toca no corpo, toca na saúde, toca nos filhos, toca nos bens, toca na vida profissional, toca nas economias deles, para você ver se ele vai continuar íntegro e fiel a ti. Na verdade, Satanás estava enciumado de Jó, irmão, porque Satanás perdeu a sua posição. Está vendo agora um homem na terra sendo fiel a Deus. É possível ser fiel a Deus, sim, mesmo no dia mau, mesmo quando as coisas não vão bem. É possível ser fiel, sim, e manter-se íntegro no propósito de Deus, mesmo quando as coisas não estão do jeito que a gente queria. É possível, é. Jó é o maior exemplo da Bíblia de alguém que vai chegar a um nível tão profundo de provação, mas ele se manteve fiel. Quem aqui nessa noite, irmãos,
entende essa mensagem para você. Olha isso, a nossa identidade é propósito. A nossa identidade e propósito não são provados quando tudo está bem. Nossa identidade é provada quando somos tocados naquilo pelo qual nos empenhamos. Então o diabo não trabalha na terceira pessoa, mas na primeira. Por isso você diz: eu sou incompetente, eu sou infeliz, eu sou inapropriado, eu sou um fracasso, eu não tenho mais por que viver, eu não tenho direito de ser feliz, eu não consigo ter uma família, eu não presto para nada, eu não sou ninguém. Agora, como Deus te vê? Deus sempre vê em nós o propósito pelo qual Ele nos criou. Deus nos vê através do seu Filho Jesus Cristo. Deus nos vê melhor do que nós mesmos nos vemos. Você pode ficar de pé nessa noite? Agora olha como o adversário nos vê. Ele não vê nada de bom em nenhuma pessoa. Ele nos vê sobre a lente da culpa, da condenação, da desonra. Ele nos vê como vaso de desonra. Nos vê como seres que buscam Deus por interesse ou por fracasso. Como devemos nos ver, pastor? Segundo a luz da palavra de Deus. Devemos nos ver através da cruz de Cristo, a imagem do rosto de Jesus em sangue, que nos restitui a identidade. Nós vamos fazer uma oração juntos nessa noite. Coloque a mão sobre o teu coração. Se você puder fechar os teus olhos agora e se concentrar em você e na presença de Deus nesse lugar. Respire fundo. Sinta o teu coração bater. Sabe o que significa? Tem vida aí, irmão. Sinta o seu coração pulsar. Sabe o que significa? Ainda não acabou. Ainda tem propósito de Deus para você viver. Eu creio que nessa noite Deus está falando com gente aqui que talvez está passando por esses ataques do inimigo na mente, desconsiderando a palavra de Deus. Considere nessa noite o que Deus está falando com você. Eu não terminei aquilo que eu comecei ainda. Pare de valorizar escombros na sua vida. Deixa Deus tirar. Deixa Deus remover hoje. Limpar o ambiente do coração. Esse é o ambiente que Deus está falando nessa noite com você. O ambiente é seus sentimentos, suas emoções, gatilhos na tua memória que vem e que te descontrola, que te desequilibra. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Permita o Espírito Santo nessa noite acessar você por completo. Hoje é dia de cura e de restituição nesse lugar. Deus quer você por completo. Ele não abre mão da sua vida. Ele não abre mão daquilo que Ele sonhou para você. Ele não abre mão da tua história. Ele considera você, mas Ele não considera a tua história. Não importa aquilo que você viveu no passado, não importa aquilo que te aconteceu no passado. Mas pastor, para mim importa, para Deus não. Sabe por quê? Deus não te vê no teu passado. Deus não consulta o meu passado para decidir o meu futuro, para decidir o meu destino. Abandone o passado hoje e entre no projeto que Deus tem para você. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração agora. Eu não quero mais falar, eu só quero que o som do instrumento, que as notas musicais agora comece a ministrar você nessa noite. Espírito de Deus, é Ele, por Ele, por causa dEle, que nós estamos aqui nessa noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me encontrou, o Senhor me amou. Eu nem merecia, mas mesmo assim
o Senhor me recebeu, o Senhor me via lá na cruz, o Senhor já te via aqui nesse lugar, o Senhor já te via, meu irmão, nessa vida maravilhosa que Ele te entregou. Não deixe a vida se tornar um peso, não. Lance sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Diga comigo, Pai. Mais alto, diga, Pai, eu aplico o sangue que brotou do rosto do teu amado Filho Jesus sobre a minha vida. Agora levanta a tua mão para o alto e diga, e declaro que todas aquelas imagens que o adversário colocou em minha mente, onde critica a minha aparência, minha imagem, minhas emoções, meus sentimentos, minha relação contigo e com o meu próximo, neste mesmo instante, são removidos da minha mente. Diga, o sangue que brotou do rosto de Jesus absorve e arranca pela raiz todo esse negativismo que havia na minha vida, tirando do caminho. E agora eu decido lançar na cruz do Calvário, em nome de Jesus, todo medo, e eu declaro que eu sou a obra-prima de Jesus sobre essa terra. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus. Vamos adorar Ele, vamos. Santo,